Frequências de solfídio. Acredita-se que os cantos e seus tons especiais podiam transmitir bênçãos espirituais quando cantados em harmonia. Os tons especiais da frequência de solfídio foram usados para unir o homem com seu Criador, desfazendo todas as condições e condicionamentos que causam a separação da fonte, seja física, mental ou espiritual. Cada tom de solfídio é composto por uma frequência necessária para equilibrar a energia e manter seu corpo, mente e espírito em perfeita harmonia. Qual é a origem dessas frequências? A origem da antiga escala de solfídio pode ser rastreada até um hino medieval. O hino tem a peculiaridade de que as primeiras 6 linhas da música começam respectivamente nas 6 primeiras notas sucessivas da escala, e assim a primeira sílaba de cada linha é cantada para uma nota de um grau maior do que a primeira sílaba da linha precedente. Como a música possuía ressonância matemática, as frequências originais eram capazes de inspirar espiritualmente a humanidade. A escala original de solfídio foi desenvolvida por um monge beneditino, Guido d'Arezzo. As frequências eram usadas para que os cantores pudessem aprender os cantos e as músicas com mais facilidade. Como as frequências foram descobertas? As frequências do solfídio foram redescobertas essencialmente pelo Dr. Joseph Pouleau, um médico e naturopata, um dos principais herbalistas da América, que iniciou sua pesquisa neste campo na metade dos anos 70. Ele foi divinamente inspirado a examinar a Bíblia e descobriu em Gênesis, capítulo 7, versículos 12 e 83, que havia um padrão de 6 códigos de repetição em torno de uma série de números sagrados, 3, 6 e 9. Quando decifrado usando o método antigo de Pitágoras de reduzir o número de versos inteiros a um único dígito, os códigos revelaram uma série de 6 frequências eletromagnéticas de som que corresponde aos 6 tons faltantes da escala solfídio antiga. Durante sua investigação, Dr. Pouleau foi tratado com desdém quando fez algumas perguntas técnicas sobre a escala musical ao Monsenhor de Spokane. Alguns consideram uma coincidência mística e Dr. Pouleau ficou convencido de que as frequências de solfídio eram de extrema importância e estavam sendo censuradas propositadamente pela Igreja Católica. Junto com Dr. Leonard Horowitz, conhecido por seu grande trabalho na investigação de AIDS e vacinas, foi coautor do livro Códigos de Cura para o Apocalipse Biológico, lançado em 1999. Este livro tem sido fundamental para tornar o mundo consciente do poder das frequências antigas solfídio. Há muito associada à música de meditação, as frequências solfídio têm a reputação de ser as frequências originais usadas pelos monges gregorianos quando eles cantavam na meditação. O canto, com base nas 6 notas originais, 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz, penetra profundamente na mente consciente e subconsciente, levando às reações emocionais às vezes incapazes de serem completamente controladas. Estas frequências originais estiveram perdidas ao longo dos séculos, com a introdução de vários métodos de sintonia novos. Nossa escala moderna pode criar situações tais como pensamentos limitados, emoções suprimidas, baseados no medo ou falta de consciência, todos os quais tendem a manifestar-se em sintomas físicos, chamados de doença.
Cada uma das 6 frequências corresponde a cada solfídio, não só uma nota sobre a escala de tons, mas a um ciclo por segundo em número hertz, frequência e de uma cor específica, e finalmente a um determinado chakra no corpo. A interação consciente desses elementos em exercícios periódicos e contínuos eleva o padrão vibracional e a qualidade de vida, levando o ser humano a viver em estado de máxima performance. A frequência torna-se mais uma vez um meio para elevar a natureza humana e um método para conectá-lo com a fonte. Dr. Joseph Pulleil acredita que essas frequências de solfídio afetavam o consciente e o inconsciente da mente de uma maneira muito profunda, estimulando a cura e promovendo a vitalidade. Graças ao trabalho de Pulleil e à curiosidade pública, desde então, muitos cientistas vêm revelando mais indícios que comprovam os efeitos positivos causados por essas frequências no corpo humano. A ciência que sustenta as frequências de solfídio. A comunidade científica vem se debruçando no estudo das relações entre a música e a grande variedade de efeitos físicos no corpo humano. Em 1988, o bioquímico Dr. Glen Rein fez uma descoberta que confirmou o efeito do que então eram crenças de tradições espirituais ancestrais ao testar a influência de diferentes músicas sobre o DNA humano. Rein expôs frascos similares de DNA a 4 tipos de músicas com diferentes frequências: canto gregorianos e do sânscrito, clássica e rock. Medindo a taxa de absorção da luz UV, uma função essencial do DNA saudável, Rein avaliou os efeitos de cada tipo de música, e os resultados levarão você a reconsiderar o tipo de música que ouve quando deseja relaxar. Os cantos gregorianos e do sânscrito causaram os efeitos mais positivos, até mesmo curativos, aumentando a absorção da luz UV entre 5% e 9%. A música clássica aumentou a absorção da luz UV em pequenas quantidades. Já o rock reduziu a absorção da luz UV, causando prejuízos ao DNA. A pesquisa de Rein comprovaram a teoria de que frequências sonoras produzem efeitos graves, positivos ou negativos, sobre a saúde e o bem-estar. Desde as descobertas reveladoras de Rein, outras pesquisas surgiram demonstrando que as frequências de solfídio causam efeitos mentais, emocionais e físicos profundos. Além disso, essa compreensão levou a musicoterapia a se estabelecer como uma profissão da área da saúde, ajudando indivíduos em terapias que utilizam a criação e a audição de músicas sob diversos enfoques. Porém, para compreender o que as frequências de solfídio têm de especial e como elas se diferem de outros tons, é importante compreender a ressonância Schumann. A afinação científica e a ressonância Schumann. Você pode estar se perguntando o que as frequências de solfídio produzem mais efeitos positivos ao corpo do que qualquer outro som ou tom. A resposta está na ressonância Schumann. Em 1952, o físico alemão Winfried Otto Schumann documentou matematicamente as ressonâncias eletromagnéticas existentes entre a superfície da Terra e a ionosfera, a parte eletricamente carregada da atmosfera terrestre. Schumann descobriu que essas ondas eletromagnéticas, que se originavam de descargas de relâmpagos, ressoavam de uma frequência baixa no intervalo de 7,86 Hz a 8 Hz. Ele determinou que essa frequência era essencialmente a pulsação da Terra. Desde então, ela é conhecida como ressonância Schumann, em homenagem ao descobridor. O sucessor de Schumann e postulante ao doutorado, Herbert König, aprofundou as pesquisas ainda mais. Ele estudou as conexões entre as ressonâncias Schumann
e descobriu correspondências em diversos níveis de atividade do cérebro humano ao comparar registros de eletroencefalogramas aos campos eletromagnéticos da Terra. Koenig descobriu que as ressonâncias correspondem a 5 estados de ondas cerebrais: delta, teta, alfa, beta e gama. Estes são os estados das ondas cerebrais que ocorrem naturalmente durante todas as atividades diárias, do sono à criação e ao aprendizado. Outras pesquisas confirmam as descobertas de Koenig a respeito das similaridades incríveis entre a ressonância Schumann e a atividade cerebral humana. Além disso, as pesquisas demonstram que as frequências baixas da ressonância Schumann proporcionam sincronização para funções cerebrais superiores. Então, qual é a relação entre a ressonância Schumann e as frequências de solfígio? As frequências de solfígio causam esses efeitos positivos porque ressonam harmonicamente com a ressonância Schumann de 8 Hz. Musicalmente falando, as frequências são extraídas a partir dos 8 Hz e sobem a escala musical a cada oitava, até que a nota Dó vibre na frequência de 256 Hz e o Lá na de 432 Hz. Quando a música é afinada harmonicamente com essa frequência, ela está na que passou a ser conhecida como afinação científica. Como usar as frequências? Não há regras sobre como usar as frequências Hertz, nenhuma ordem particular de seguir. Ouça as que se sentir mais atraído. Ouça a frequência de escolha apenas enquanto estiver fazendo bem para você. Assim que começar a perder o interesse, vá para a próxima. Uma informação muito importante é que esteja bem hidratado para que seu corpo absorva melhor as frequências. Sugiro 2 a 3 copos de água. Quanto tempo eu devo investir para obter os benefícios das frequências? Ouça durante pelo menos 3 vezes por semana, um mínimo de 15 minutos por sessão, por um período de 4 a 6 semanas. Você também pode ouvir diariamente para usá-los como música de fundo enquanto faz outras coisas, estudar, trabalhar, yoga, etc. Pode até mesmo usar a frequência no plano de fundo em volume baixo enquanto assiste a um filme ou ouve música. Seja criativo. Fones de ouvido ou não? Fones de ouvido não são necessários, porém eles podem ajudá-lo a melhorar a experiência de escuta e aproveitamento do áudio. Faça o que você preferir, não há regras, a não ser que o áudio seja uma batida binaural. Neste caso, o uso de fones é obrigatório. Volume. Qual nível é o ideal? Se estiver ouvindo frequências Hertz puras, sem qualquer música adicional, então nós recomendamos-lhes afinar o volume para que seja confortável para você. Algumas pessoas são muito sensíveis ao som e alguns não são. Encontre o seu nível de volume ideal. Isso também deve aplicar para frequências Hertz misturadas com música ou sons da natureza. Geralmente as frequências Hertz são em um nível inferior do que a música ou sons da natureza. Por isso é mais natural jogar este a um volume mais elevado. Encontre o seu nível de volume ideal. É seguro ouvir durante o sono? Sim, é seguro. Por vezes pode afetar o seu sono, uma vez que o seu subconsciente está trabalhando com as frequências de vibrações de cura. Atenção apenas às determinadas frequências indicadas apenas para o horário noturno. Olhos abertos ou fechados? Faça como se sentir mais confortável e que for mais eficaz para você, e também se está relaxando, meditando ou fazendo atividades em que seja necessário que você esteja com os olhos abertos. Qual a posição que eu deveria estar enquanto ouço? Não há nenhuma posição de frequência Hertz especial. Você pode encontrar um lugar tranquilo e confortável, onde você pode sentar-se ou deitar-se, ou fazer o que lhe apetece fazer. É recomendável, no entanto, que não ouça enquanto estiver dirigindo
ou utilizando máquinas em que precise estar alerta. Preciso focar em algo ou pensar em alguma coisa? Não existem regras aqui. Somente o subconsciente vai ativar o processo de cura dos seus pensamentos. Faça o que se sente melhor com a intenção de curar. Alguns gostam de visualizar seu futuro, alguns gostam de simplesmente se conectar com as emoções que precisam de cura, alguns gostam de apenas observar a respiração, outros apenas ouvir e sentir paz. E se eu sentir emoções negativas ou sensações corporais enquanto ouço? Quando você começar a ouvir as frequências Hertz, você pode sentir sintomas como dores de cabeça, contrações musculares do corpo ou até mesmo náuseas. Você também pode sentir emoções como raiva, tristeza, irritação, frustração, medo, ansiedade, culpa, etc., que venham à tona. Não se assuste, isso é perfeitamente normal. As frequências estão removendo bloqueios energéticos do seu corpo de modo que o fluxo natural de energia circule mais livremente. Basta fazer o seu melhor para que o seu sistema de energia possa curá-lo totalmente. Quando eles vêm à tona, eles estão prontos para deixar ir. Por isso, é seguro permitir-se senti-los. Você pode encontrar essas experiências através de várias audições antes que eles começam a desaparecer para sempre. Paciência e coragem podem ser necessárias, e você tem isto dentro de você. Os benefícios das diferentes frequências de solfídio. 174 Hz é uma frequência similar a um anestésico natural, bem como energia kármica. Trabalha o amor, motivando a fazer o melhor, encorajador. Reduz a dor física e emocional. 285 Hz. Regeneração. Influência nos campos de energia. Cura e regeneração de tecidos e órgãos. Trabalha a saúde do corpo, mente e alma. 396 Hz. Remove o medo, a preocupação e a ansiedade do subconsciente. Ela também elimina sentimento de culpa e convicções negativas subconscientes que bloqueiam o caminho da conquista de objetivos pessoais. Ouvir músicas afinadas nessa frequência ajuda muito quando você deseja sentir ânimo e segurança e deseja empoderar seus objetivos e sonhos. 417 Hz. Elimina a negatividade e remove os bloqueios do subconsciente. Trabalha a transmutação e limpezas negativas. 432 Hz. Preenche a mente com sensações de paz e bem-estar, sendo o acompanhamento perfeito para a prática de yoga, exercícios suaves ou dormir. Desacelera os batimentos cardíacos. 528 Hz. Estimula o amor, restaura o equilíbrio, repara o DNA, chamado de frequência dos milagres. Reduz o estresse dos sistemas endócrino e nervoso autônomo de maneira significativa. Reduz efeitos do etanol encontrado nas bebidas alcoólicas e células. 639 Hz. Ajuda a equilibrar emoções e melhorar o humor. Ela também promove comunicação, amor, compreensão e harmonia a relacionamentos interpessoais. São perfeitas quando você precisa de um impulso significativo no amor e positividade, ou esteja lidando com conflitos em relacionamentos. 741 Hz. Ajuda na resolução de problemas, purificação do corpo e expressão pessoal, despertar a intuição e a promover uma vida simples e pura. Ideal se você está com dificuldades em adotar um estilo de vida saudável, expressar a criatividade ou revelar seus pensamentos. 852 Hz. Ajuda a substituir pensamentos negativos por positivos, sendo ideal quando o nervosismo ou a ansiedade deixam você sem energia. Ela também ajuda a despertar a intuição e a força interior. 963 Hz.
desperta o corpo em pensamentos e tenta libertar quaisquer padrões não benéficos, ativação da glândula pineal, destruição de medo e culpa. Curtam, comentem e compartilhem. A sua sugestão é muito bem-vinda.